Bom, pessoal, hoje vamos iniciar aqui um conteúdo novo, tá bom? Que é falar sobre VLSM. Então, para falar sobre VLSM, eu estou trazendo aqui um exemplo aqui para vocês. Então, até o momento nós vimos a questão da divisão das subredes, né? Então, quando eu criava, por exemplo, 4 subredes, né? Eu dividia aquele bloco de endereços por 4, né? Vamos supor que seja uma rede de classe C, certo? Onde eu tenha um bloco com 256 endereços. Quando eu crio, divido ela por 4 redes, né? São 4 redes de tamanho iguais, certo? Mas daí, né, surgem alguns casos onde eu não necessito ter rede de tamanho iguais. Eu vou ter rede de tamanho diferente, tá certo? E isso é uma forma também de se reduzir o desperdício de endereços, beleza? Aí por isso que foi implementado o VLSM, né? Que é um termo chamado para máscara de subrede de tamanho variável, né? E essa siglazinha aqui, tá bom? E para isso eu trouxe esse exercício, tá bom? Eu trouxe esse exercício aqui para mostrar a vocês como é que se divide, né? Subredes em rede de tamanho diferente, tá bom? Mas eu tenho aqui um endereço, certo? Ó, suponha que uma empresa receba um bloco, né? Ele recebeu esse endereço aqui, barra 26, contendo 64 endereços totais. Então, eu recebi esse bloco. Esse bloco tem 64 endereços totais. A empresa tem 3 escritórios e precisa dividir os endereços em 3 subblocos de 32, 16 e 16. Ou seja, eu tenho um total de 64 endereços e tenho que dividir ele em 3, né? Em no mínimo 3 subredes, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, identificar aqui o nosso endereço IP, né? Ó, o endereço que ele está mostrando aí é o 17. Demora mais, ponto 12.40. Ponto 0 barra 26, certo? Barra 26. Esse endereço aqui, que ele tá sendo apresentado para vocês, né? Ele é o endereço, pessoal, é um endereço de classe A, né? É um endereço de classe A, tá bom? Lembrando que o endereço de classe A, certo? Ele é do 1 ao 126, tá bom? Então ele está começando com 17, então está dentro aí da classe A. E a máscara que ele está apresentando aqui é a barra 26, certo? Nós sabemos que a máscara padrão para a classe A é barra 8, tá bom? Ou 255.0.0.0, certo? Então, ele já subdividiu essa rede, tranquilos? Então, vamos escrever essa barra 26 aqui, beleza? Esse endereço aqui, que é o barra 26, eu também posso mostrar ele assim, né? O 255.255.255. Quando ele coloca 26, ele adicionou 2 bits. Ele adicionou 2 bits à minha máscara, né? A minha máscara padrão. Então, quando eu adiciono 1 bit é 128. Quando eu adiciono 2 bits é 192. Beleza? Então, eu fiz isso aqui. Estou mostrando essa máscara barra 26 no formato decimal. Até aqui, tranquilo, né? Enfim. E ele diz aqui, ó, contendo 64 endereços. 64 endereços. O que é que ele quer dizer com isso? Que esse bloco, que é o 12.40.0, é uma subrede já. Tá certo? Ele já dividiu essa subrede. Como assim, professor? Da seguinte forma, ó. A rede é 17. 17 significa a rede, porque é da classe A. O que vem depois são os endereços da subrede,
certo? Então eu tenho a subrede 12. Eu vou até colocar com outra letra, outra cor aqui, ó. Vou colocar de laranja. Vou colocar 12.40. Isso aqui é a subrede, certo? Subrede, ponto zero. Ponto zero. Então, isso aqui é a subrede. Então, se eu tenho essa máscara de subrede, quer dizer que essa subrede começa no zero, certo? E vai até o... Vou colocar aqui do mesmo jeito. Vai até o 17.12.40.63. Tá certo? Então, esse aqui é a minha rede, ao qual ele diz que aqui, ó, eu tenho um bloco de 64 endereços, né? Que é do 0 ao 63. Aí o que é que eu tenho que fazer agora? Bom, professor, se aqui eu tenho 64 endereços, 64 endereços, eu vou ter que dividir esses 64 endereços para 3 redes, para 3 sub-redes, ou seja, uma para 32, outra 16 e 16, certo? Então vamos lá. Vou criar aqui, ó, a primeira sub-rede, segunda sub-rede, certo? E aqui a terceira sub-rede, certo? Pronto, vou deixar assim para ficar organizadozinho para a gente entender, tá bom? Só um minutinho, pessoal, que eu vou em 3 sub-redes, tá bom? E sempre lembrar, ó, a primeira sub-rede tem tamanho 32, certo? Então, quando eu vou trabalhar com VLSM, eu sempre vou pegar ela começando da maior. Então, a maior sub-rede é essa de 32, certo? Então, aqui eu vou ter uma sub-rede que ela precisa de 32 endereços, certo? Essa aqui, ela precisa de 16 endereços. E essa outra também de 16 endereços, certo? Então eu tenho 3, né? 3 sub-redes. Então vamos lá. Que não necessariamente, né, vocês estão vendo, ela tem tamanhos iguais. Vamos começar aqui pela primeira. A primeira é 32, ou seja, ela vai começar no 0. Vou colocar aqui em laranja. Vai começar no 0 e terminar no 31. Isso, exatamente, o 31. Pronto. Então já sei que começa no 0. Professor, qual vai ser o endereço dessa rede? Aí você coloca aqui, ó. 17.12.40.0, certo? Que é o endereço o endereço de rede. Aí o primeiro válido é o 17.12.40.1, certo? Qual é o último válido, professor? 17.12.40.30. E o broadcast, né? Ponto 12. Ponto 12.40.31. Certo, pessoal? Então, isso aqui é a primeira faixa, beleza? Então, vamos lá para a segunda aqui, ó. Na segunda, ela vai começar onde? Ela vai começar em 32, não é? Porque se aqui parou em 31, a outra vai começar em 32, tá bom? Se são 16 endereços, pessoal, ela começando na 32, ela vai parar onde? 48? 47, né? Porque o último não vai pro Isso. próximo. Aí pegando aqui do gancho, né? 48, né? Começa, vai parar onde? 64? 63. Isso. Sempre lembrar que ela sempre termina com o número ímpar, né? O broadcast sempre, né? É um númerozinho ímpar, beleza? Por quê? Porque começou do 0, né? Começou do 0. Vou só centralizar aqui. Pronto. Vamos aqui, então. Aí vai ser, ó, 17, vou colocar em preto também. Ser 17.12.40.
32, que é o meu endereço de rede, certo? Deixa eu copiar isso aqui para eu não ficar repetindo muito, perder tempo. Então, esse é o endereço de rede. O 33 é o primeiro endereço válido. O 46 é o último endereço válido. E o 47 é o endereço de broadcast. Beleza? Até aqui é tranquilo, né? Eu estou dando só uma sequência, aquele conteúdo passado, só que agora a gente vai variar a máscara. E aqui para a terceira subrede, da mesma forma, ó, começa em 48, né, que é o endereço de rede, certo? 48, tranquilo. Aí o 49 é o primeiro endereço válido, o 62 é o último endereço válido e o 63 é o endereço de broadcast. Até aqui, pessoal, tranquilo, não é isso? Pronto, então tá aqui, ó, primeira, segunda e terceira subrede. A primeira tem 32, a segunda 16 e a terceira 16. Pronto. Lá na subrede, a gente vê que, por todas elas terem um tamanho iguais, a máscara seria do tamanho igual, certo? Então, vamos lá. Quando eu tenho, pessoal, qual seria a máscara aqui? A máscara aqui de subrede, para essa de 32 endereços. Ó, para 64 foi 26. Se eu adicionar mais um, né? Se eu adicionar mais um bit, ficar barra 27, já fica para 32, não é isso? Beleza? E a máscara seria essa, 255.255.255.224 ou barra 27, certo? Ou barra 27, seria a máscara para essa subrede. Para essa aqui, que é uma máscara já de tamanho 16. Bom, se no para 64 foi barra 26, para 32 foi barra 27. Para 16 vai ser barra o quê? 28, né? Então a máscara vai ficar essa aqui, 255.255.240. Vocês podem ver naquela tabelinha lá que eu passei para vocês, certo? Ou barra 28, ou barra 28, certo? E da mesma forma que a máscara aqui é 16, para cá também fica a mesma máscara, certo, pessoal? Então aqui eu tenho, ó, eu tenho essa subrede aqui, certo? Ó, que é a primeira, a segunda subrede e a terceira, certo? Eu recebi, ó, os 64 endereços totais, eu usei eles em 3 redes, certo? Em 3 redes. Professor, não dava para fazer por subrede? Até dava, só que aí eu não teria espaço total, né? Por quê? Porque se eu fosse dividir 64 endereços que eu tenho, né? E fosse criar apenas com subredes, só ia ter 2 subredes, cada uma com 32, certo? Então, as de 16 não daria para dividir. Não teria como eu ter 3, apenas 2. Tá certo?